Fala galera, Nico aqui, começando mais um vídeo no canal e hoje a gente vai assistir o primeiro corte do aulão que rolou este final de semana, já naquele novo formato, onde eu vou assistir junto com você o corte e fazer comentários depois. Bora pro vídeo? Nossa, essa intro já dá uma vibe, já parece que vai começar uma live, mas não. A gente vai assistir o corte de uma live. Se você ainda não me conhece, eu sou o Nico e esse final de semana que passou rolou um super aulão onde o nome eu confesso que eu não escolhi muito bem. Introdução ao processo de mixagem. Que nome ruim, hein, Nico? Mas nome não, dar nomes não é uma coisa que eu sei fazer muito bem. E aí no sábado a gente falou sobre equalização e domingo nós falamos sobre compressão. Só que o que acontece? Sábado foi muito legal, foram 3 horas de aulão. Domingo também foram 3 horas de aulão, mas é que domingo foi muito especial. Cara, foi muito legal, mesmo. Nossos comentários depois das pessoas foi sensacional. Passaram mais de 1.500 pessoas, pra você ter uma ideia. Foi bastante gente que assistiu. E pô, foi muito, muito legal. Esse final de semana foi super especial. Vamos assistir esse corte aí, vai. Chega de ficar falando, Nico. Ah, só uma coisa. Quando você for assistir o replay, depois do vídeo eu vou falar como assistir esse replay, é legal você assistir vendo o chat em tempo real. É muito legal também. Sonoridade. Fazer a tua mixagem soar polido. Fazer a tua mixagem soar profunda. Com aquela imagem estéreo que você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, não é da noite pro dia. Não é de ficar vendo o Nico rodar botão. Não é você ficar todo dia insistindo, 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 e daí a partir de um momento algo mágico acontece e passa a soar dessa forma. Não é assim. Você precisa se dedicar, você precisa ter disciplina, você precisa estudar e você precisa entender uma coisa, que é muito mais importante do que tudo isso. A técnica, ela serve para traduzir a sonoridade que está na sua cabeça para o monitor do estúdio ou para o fone de ouvido se você mixa em fone de ouvido. A técnica, ela é fundamental para você tirar o melhor com menos esforço possível. Na chamada pro aulão, eu dei o exemplo do Michael Jackson. Né? Ele marcou minha geração, o Baião falou que marcou a infância dele. A minha infância, então, marcou muito, muito. Eu era até motivo de piada na família, porque eu só ouvia Michael Jackson e via filmes o dia inteiro dele. E ele era muito musical, ele era muito artístico, ele dançava bem, ele cantava, era, né, um cara completo. E influencia a música até hoje. E aí quando você vai ler, né, a história dele, quando você vai assistir documentários, você vê que ele era um cara extremamente técnico. O pai dele, de uma maneira muito cruel, obrigava ele a ficar ensaiando e estudando o dia inteiro o que ele ia fazer nos shows, os passos, as danças. E aí ele foi desenvolvendo técnicas para realizar a arte dele. E isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece com tempo de tela, de você ficar na frente da tua DAW trabalhando. Vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes você ficou 10, 20 horas criando um beat na frente do teu computador e daí num dia você acordou, foi lá em 10 minutos fez uma coisa muito melhor do que nas 60 horas anteriores que você ficou trabalhando. Isso é inspiração. Só que você não pode confundir a inspiração com o desenvolvimento técnico. Porque quando a gente fala da utilização de ferramentas, essa inspiração ela não existe.
porque existe um procedimento técnico atrás disso, que é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Então não confunda a criatividade com a técnica. A técnica, ela vai te ajudar a traduzir o som que está na sua cabeça para o monitor de estúdio. A criatividade vai te ajudar a criar essa sonoridade. São coisas completamente distintas. Uma acontece da noite para o dia. A outra você precisa estimular e você precisa desenvolver. E assim, eu já acompanhei muitas pessoas que confundiam isso de uma maneira muito absurda, achando que mixagem era algo que eu preciso ser criativo na mixagem. Sim, você precisa ser criativo na mixagem, mas sem a técnica e sem entender os conceitos e os procedimentos, não vai soar esta criatividade. As pessoas não vão conseguir ouvir e entender essa criatividade. São dois campos diferentes. E o compressor, ele é o responsável por não deixar essa criatividade soar pequena ou essa criatividade não aparecer na mixagem. Porque nós estamos falando de controle de dinâmica. E é isso que nós vamos começar a estudar agora, que é legal demais. Mesmo. Tá? Então, pô, é legal demais mesmo, meu, esse aulão foi legal demais mesmo, foi muito especial. E é importante a gente organizar esses campos, né? Porque se a gente for parar para pensar, a nossa mente ela está no meio. A criatividade vem e coloca essa sonoridade, ou esses pensamentos trazem ideias para a gente colocar na música. Só que como que eu tiro da minha cabeça, coloco na música e o principal, como que eu faço as pessoas ouvirem a minha criatividade? Isso é muito importante e como a gente confunde isso. Eu já fiz várias lives aqui no canal falando criatividade versus técnica. O legal é você entender que não é versus, é mais, né? Criatividade mais técnica, porque a técnica vai traduzir para as pessoas entenderem a sua criatividade. E isso é muito, muito, muito importante. E a gente acaba confundindo essas coisas, porque a gente vai achando que você, putz, mixagem é eu ficar todo dia mixando um pouco, que um dia eu vou ficar bom. Compressor é a mesma coisa. Pô, eu começar a utilizar a compressão todo dia, compressores todo dia, que um dia eu vou acertar a mão. Pô, vocês não têm noção de quantas pessoas vieram falar comigo depois do aulão falando assim, caramba, eu trabalhava com compressão há mais de 5 anos e eu entendi que eu não sabia o que eu estava fazendo. E depois do aulão parece que tudo mudou, ficou tudo mais claro, muito mais simples. E olha que interessante o que uma pessoa me falou. E parece que agora eu tenho a liberdade e o espaço para pensar em outras coisas, porque isso meio que já foi resolvido. Ou seja, quanto que você gasta de energia durante o teu processo de mixagem ou durante o teu processo de produção musical, pensando em coisas que você nem sabe se vai acontecer na música, ou pensando em coisas que não fazem muito sentido. Você simplesmente está pensando nessas coisas por não conhecer o que realmente elas significam. E isso ficou bem claro no aulão e foi legal demais. Se você quer assistir esse aulão, é só você virar membro turbinado aqui no canal. Você vai ter acesso a todas as lives, ao replay de todas as lives, ao replay de todos os aulões desse ano. Beleza? Fica aqui o convite, vai valer super a pena, você não vai se arrepender, é apenas R$40 por mês. Esses preços são sugeridos pelo próprio YouTube. Você entra aqui no YouTube, assina pelo sistema do YouTube. Se você quiser fazer o downgrade para membro Noi Áudio, você faz também pelo YouTube e tá tudo certo. Mas pô, não deixe de assistir porque essa live foi muito, muito, muito especial. Sábado foi legal, mas domingo eu cheguei em casa ontem, logo depois, passou o dia e tal, aí final do dia eu peguei, vou assistir de novo essa live, assisti ela inteira e realmente foi muito legal. Beleza? Eu vou fazer mais cortes deste aulão e vou fazer mais comentários, mas essa preparação para o mindset, que é a mentalidade do teu processo de mixagem, ela é decisiva para o resultado final, ou seja, para a sonoridade
da música que você está mixando ou da música que você está produzindo, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para as lives. Hoje, às 20 horas, nós temos live de como soar grande. Fica aqui o convite também para você participar de mais uma live. São sempre conteúdos muito legais e falar sobre áudio é sempre muito bom. Beleza? Espero você então na live e até o próximo vídeo. Obrigado.